Muito bem, irmãos. O pastor Janda me pediu para dar um descanso na garganta dele, então por isso eu estou aqui. Irmãos, vamos... Não, obrigado. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para Judas. Já fizemos 1 João, 2 João, 3 João e agora nós vamos para Judas. Eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 2, que tem bastante assunto, mas eu dou uma introdução assim na epístola. Vamos acompanhar aí a leitura. Judas só tem um capítulo, versículo 1 e 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua presença conosco, obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, por este rebanho, Senhor, que se congrega aqui. Obrigado por cada um dos amados irmãos. Oramos ainda, Senhor, pelos nossos irmãos que não estão bem na sua saúde, que o Senhor possa ser com eles, guardando, protegendo, livrando de todo o mal. Ajuda-nos também, Senhor, com essa epístola, que o Senhor possa nos ensinar e que possamos aprender, Senhor, as lições contidas nessa epístola. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Tá bem, nós não vamos fazer como um certo pregador. Ao anunciar a carta de Judas, ele disse mesmo assim: quando eu olho para essa carta de Judas, eu lembro como Deus é misericordioso. Porque imagine, esse homem traiu Jesus e tem um livro aqui com o nome dele. Então, quer dizer, uma pessoa assim que não acha que só tinha um Judas na época, né? Eram vários, era um nome comum, irmão, Judas. Como, por exemplo, aqui em Portugal nós temos muitos Manuéis, temos muitos Antônio, temos muito Diniz, tem vários, não é só um, só dois, né? Eu noto também, por exemplo, na Rússia é muito Dmitri. É muito Dmitri, tem muito Dmitri, né? Então, como nome de mulheres também, Maria, muitas Marias, né? Inês, mais do país onde se encontra, né? Não era diferente naquela época, tinha também Jesus, outras pessoas chamadas Jesus, porque Jesus é o grego. Tu não está testificando para eles. Eu não posso dizer isso. Por quê? Porque senão eu vou dizer que para Jesus que ele não foi um bom exemplo, que ele não falou para os seus irmãos com a sua vida. Então acontece sim, irmãos, de nós estarmos num local por tanto tempo e pessoas que estão ali ao redor não acreditar. Não que estejamos dando um mau exemplo. Então eu digo isso mais para um irmão, uma irmã que sabe do seu comportamento, que sabe da sua vida. Poxa, eu tenho pregado, eu tenho anunciado, mas não tem se convertido, não tem entregue a sua vida a Jesus. Então aqui está um exemplo para o irmão e para a irmã ficar em paz. Deus sabe o que eu tenho feito. Se eles ainda não acreditaram, se eles ainda não aceitaram a Jesus, olha... essa é uma coisa com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, porque a Bíblia diz bem claro: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então o fato das pessoas virem alguém crente, o fato das pessoas ouvirem alguém crente, não quer dizer que elas vão ter fé. E também, irmãos, a questão do tempo. Quando foi que Judas aceitou Jesus?
Quando ele veio aceitar Jesus, muitos dão um relato que talvez depois da morte dele, porque o ministério de Jesus se limitou aí mais ou menos uns 3 anos e meio. Então alguns dizem que os seus irmãos, depois da morte dele, aceitaram. Até porque a gente vê no Atos que depois que Jesus foi assunto ao céu, se reuniram e os irmãos de Jesus estão lá. Ou seja, houve em algum tempo a regeneração dos seus irmãos, para eles estarem ali. Mas é algo assim curioso para nós sabermos a respeito desse Judas. É o irmão de Jesus, viveu, viu Jesus, não aceitou de pronto, aceitou Jesus Cristo depois, e depois que ele aceitou Jesus Cristo, ele tem uma atitude humilde, como nós podemos ver aqui. Judas, servo de Jesus Cristo. Irmãos, no Novo Testamento nós temos pelo menos, irmãos, 7 palavras no grego que dá essa ideia de servo. Por exemplo, a palavra diáconos. Diáconos não significa servo? É servo, mas é um servo no lar. É um servo que traz a bandeja, é um servo que arruma aqui, arruma acolá. É esse servo. Então é diáconos. Mas tem essa palavra, que é a palavra que o Judas emprega aqui, que é a palavra doulos. É aquele escravo que não tem vontade. É aquele escravo que a vontade dele é satisfazer a vontade do seu Senhor. E por isso ele chama Jesus aqui, servo de Jesus Cristo. Ou seja, eu sou doulos, eu sou escravo e ele é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Porque ali por trás de cada um dos escravos tem um Senhor, e no caso aqui é o Senhor Jesus. Olha como ele coloca a ordem do nome de Jesus. Ele coloca Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que ele reconhecia que Jesus era o Messias. Lembra lá no versículo 7, ele diz assim, olha, tipo assim, se tu diz que és o que tu és, então por que tu não te mostra para o mundo, para que todas as pessoas vejam? Porque eles não acreditavam. E quando a Bíblia diz ali que nem os seus irmãos acreditavam, nem os seus irmãos acreditavam que ele era o quê? Que ele era o Messias. É por isso que também, lá no capítulo 4 de João, quando os irmãos estão lendo a respeito daquele servo do rei, que vem até Jesus Cristo dizendo, olha, meu Senhor, desce até em casa porque meu filho está para morrer. Aí Jesus Cristo diz para ele, olha, se vocês não virem sinais e prodígios de forma nenhuma, vocês creem. Aí ele disse, olha, desce antes que ele morra. Então Jesus Cristo disse, vai, teu filho vive. Aí a Bíblia diz mesmo assim, e o homem creu e partiu. Só que mais tarde você vê, quando ele encontra os seus servos vindo, aí eles dizem assim, olha, o teu filho ficou bom, o teu filho ficou curado. E ele disse, mas que hora foi essa? Olha, ontem, a hora terceira. Aí ele, foi justamente essa a hora que Jesus Cristo me disse, teu servo, o teu filho vive. Aí diz que ele entrou na casa e tudo, e diz assim, e creu ele e toda a sua família. Aí a gente para, mas calma aí. Aqui diz que creu e partiu. O homem creu e partiu. E lá no final diz mesmo assim, e creu ele e toda a sua casa. Mas ele já não tinha crido. E qual é a diferença desse crer para esse outro crer? Quando diz o primeiro crer, ele disse, creu na palavra de Jesus. Ele acreditou o que aquele homem disse. Bom, ele acreditou. Mas quando ele chegou na sua casa, em que viu esse milagre mesmo realizado na vida do seu filho, ele creu. Mas agora ele creu em quê? O seu filho já está curado. Ele creu que Jesus era o Messias. Não somente ele, mas a sua família também. Então é aqui que a gente vê, quando diz Judas, servo de Jesus Cristo, isso quer dizer que o Judas admitia de fato que Jesus era o Messias prometido. Então você vê nessa primeira frase aqui, Judas, servo de Jesus Cristo, entretanto,
irmão de Tiago. Quer dizer, ele não ousa, ele é, mas ele não ousa dizer assim, Judas, irmão de Jesus. Não, ele é humilde, não quer passar isso não. Olha, todo mundo sabia, naquela época todo mundo sabia, então vê essa atitude humilde dele aqui. Então já sabemos, irmãos, Judas, já sabemos servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, já sabemos quem é esse Tiago. Agora, uma vez que ele identifica o remetente é o Judas, o remetente é irmão de Tiago, é irmão de Jesus, mas se considera servo dele, escravo de Jesus. Agora ele vai falar dos destinatários. Para quem é que ele está escrevendo? Então, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, é o remetente. Os destinatários, ele chama de aos chamados, amados de Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Esse aqui é o destinatário. Isso aqui são irmãos. Olha como ele chama os irmãos. O Paulo, por exemplo, quando ele escreve, ele diz, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis. Chama os crentes de santos, chama os crentes de fiéis. O Judas, ele chamou de chamados, amados, guardados. Que interessante. Isso aqui, irmãos, é tudo doutrina. O chamado é a doutrina da vocação eficaz. Amados é o amor salvífico de Deus ou o amor eterno de Deus. E guardados diz respeito ao quê? À perseverança. Então, aqueles, e aqui, irmãos, veja, não está numa ordem assim cronológica, tá bem? Não está numa ordem cronológica. Geralmente, os escritores do Novo Testamento, eles colocam às vezes numa ordem cronológica, mas às vezes não. Às vezes eles partem a ordem do presente para o passado. Às vezes sim, do passado para o presente. Vou dar um exemplo para os irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, logo no primeiro versículo, veja como ele coloca a ordem. Em Romanos capítulo 1, o versículo 1. O Paulo, que usa também doulos, né? Ele escreve assim, olha, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Então veja, o que é que ele é no presente? Ele é servo, ele é um servo de Jesus Cristo. Aí ele diz, chamado para ser apóstolo. É uma outra coisa que ele diz, chamado para ser apóstolo. Então, o que ele é hoje? Ele é um servo. Por que ele é um servo? Porque ele foi chamado para ser apóstolo. Então note que o chamado precede o servo. Primeiro ele foi chamado, agora ele é servo. Ele não é servo, não, primeiro e depois chamado. Não, primeiro vem o seu chamado. Só que mais tarde ele diz assim, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então note como o apóstolo Paulo, ele parte do presente para o passado. Qual é o presente? Servo. O passado imediato, chamado. O passado mais distante, separado. Então, primeiro o apóstolo Paulo foi separado ou eleito antes da fundação do mundo. Depois, no tempo, ele foi chamado. E uma vez chamado, ele se tornou servo. Então, note como eles usam, né? Eles usam o presente, depois eles falam de um passado assim mais recente e um passado mais distante. Mas eles não estão colocando numa ordem cronológica dos eventos. Eles tipo assim colocaram numa ordem inversa, né? Presente, passado imediato, vamos dizer assim, e um passado distante. É mais ou menos o que o Judas aqui está fazendo. O Judas, ele aqui inverte. Você pode ver. Ele diz aos chamados. É o que é o presente. As pessoas que são crentes, o que eles são de fato? Eles são chamados.
Esse chamado, que é essa vocação, é um chamado eficaz, irmãos. Lembre, temos que fazer essa distinção, porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui ele está falando a respeito dos chamados eficazes, não chamado porque todo mundo é chamado, ou a gente diria um chamado comum, tá? Ou um chamado externo. O chamado externo é um chamado feito pelo pregador, pelo evangelista, pelo um colega, pelo um amigo. Ele prega aos seus amigos, ele prega aos seus colegas, ele fala de Jesus Cristo. Olha, te arrepende dos teus pecados, aceita Jesus como teu Salvador. Um colega de trabalho, uma amiga de trabalho. Esse aqui é um chamado o quê? É um chamado externo. O pastor, ao pregar, ele está pregando com uma congregação, às vezes tem visitantes e tudo, o pregador vai dizer: olha, meu amigo, não saia daqui sem entregar sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus, te arrependa dos teus pecados, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Venha para o Senhor Jesus Cristo, né? Venha até Ele. Né? Ele disse: batei, abri-se-vos-á, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei. Então o pregador, ele está fazendo esse apelo, é um apelo externo, é um chamado externo. É externo por quê? Porque a pessoa que está ouvindo, a Bíblia já nos ensina que ele está morto nos seus delitos e pecado. Então é um chamado externo porque ele está morto, ele não consegue ouvir. Não penetra dentro dele, não vai dentro dele. Ele escuta como um ser racional, como um ser alma. Ele pensa e vê: mas eu ganho o que com isso? Ele raciocina humanamente, ele não consegue chegar lá. Lembre, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural, o homem alma, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque estas se discernem espiritualmente e não pode entender. Então, a essa não compreensão, nós damos o nome de um chamado geral, um chamado externo. Toda a pregação do Evangelho é um chamado externo. Pode se tornar um chamado interno? Pode. Pode se tornar um chamado eficaz? Pode. Mas naqueles que Deus quer. O melhor exemplo que a gente pode dar para os irmãos é o de Lídia, texto já muito conhecido e citado por nós aqui. Diz que o apóstolo Paulo estava pregando para um grupo de senhoras, num determinado reunião de oração. E diz que Paulo pregava, Paulo falava. E em certo momento diz assim: havia lá uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Deus abriu o seu entendimento para que ela atendesse, para que ela entendesse, para que ela compreendesse o que Paulo dizia. Por que isso foi necessário? Isto foi necessário porque Deus já tinha nos revelado através de Paulo, em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Então, Paulo está pregando, as pessoas estão ouvindo. O que parece essa pregação para eles? Loucura. É loucura. Mas não pareceu loucura para Lídia. Por que não? Porque Deus abriu o entendimento. O que foi feito ali na Lídia? Foi feito uma regeneração. Ela estava dormindo e agora Deus, através do Espírito Santo, regenera ela. Então ela acorda. Ao acordar, ela escuta o Paulo. Mas ela escuta por quê? Porque ela foi despertada. Ela estava morta nos seus delitos e pecados. Por isso que nós dizemos que a regeneração precede arrependimento e fé. Porque se Deus não ressuscitar o morto, como ele vai se arrepender? Se Deus não ressuscitar o morto, como é que ele vai crer? É claro, irmãos, são ações concomitantes. Regeneração, arrependimento, fé, é algo que Deus dá ali no pacote para a pessoa. E ali ele faz o chamado. Por isso que Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se o Pai não trouxer, não vem. Então, quando o Judas aqui,
ele está se dirigindo aos seus destinatários, ele chama esses irmãos de chamados. O que quer dizer chamado? O chamado aqui é o chamado eficaz. Não foram aqueles simplesmente chamados externamente, foram aqueles chamados internamente. Esses chamados aqui foram aqueles chamados por Deus. Eles estão dentro da igreja. Eles são aqui o alvo da carta da epístola desse servo do Senhor Jesus Cristo chamado Judas. E o Judas reconhece: vocês estão aí. Vocês são servos de Deus, vocês são santos, são fiéis, porque vocês foram chamados. Mas aí, o Judas, ele não fica aqui somente. Ele dá um outro nome para essas pessoas. Ele os chama de amados. Vocês aí, chamados. Era como se o Judas estivesse dizendo: eu vou dizer para vocês por que vocês foram chamados. E ele chama de amados. Eis a razão por que eles foram chamados. Uma pessoa, irmão, só é chamado de forma interna por Deus, eficaz, se ele é amado. Se ele não é amado, ele não é chamado. Veja, por exemplo, em Efésios, o capítulo 2, que nos mostra bem claro isso. Efésios, o capítulo 2, desde o versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala primeiro do nosso estado passado e depois ele avança para mostrar o que aconteceu. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, essa ação de Deus, estando vós mortos nos delitos e pecados. Então note, o pecador estava morto, não podia ajudar Deus em nada. Deus podia chamar e não ia responder, mas Deus dá vida quando ele está morto. Morto para as coisas de Deus, mas muito vivo para as coisas do mundo. E por isso ele relata, ele diz assim, versículo 2: delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Sim, você estava morto, mas estava andando no pecado outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora energiza os filhos da desobediência. Então, uma pessoa que não tem Jesus como Salvador, ele é energizado pelo inimigo. É o inimigo que está com ele, independente se ele mata, se ele rouba, se ele não mata, se ele não rouba. Eu acho que já disse para os irmãos que assim como tem níveis aqui da desobediência, tem níveis aqui da obediência. Nem todas as pessoas que fazem parte ao reino de Satanás são tão más como deveriam ser. E nem todas as pessoas que fazem parte do reino de Deus são tão santas como Jesus, ou como Paulo, ou como Moisés, ou como Daniel. São níveis. Então veja só. Vamos colocar daqui dos crentes, né? Você diz: eu sou um crente. É um crente? Sou. Você é um salvo por Jesus? Você diz: sou. Você ama o Senhor Jesus Cristo? Eu amo. Aí você pergunta: você se considera alguém como Daniel? Aí você para: não, como Daniel não. Eu sou crente, mas não sou assim como Daniel, o nível de Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel foi para a cova dos leões. Daniel teve a revelação daquele sonho do Nabucodonosor. Não, eu não chego a esse nível não. Mas sou crente. Então veja, você é um crente, você não é tão espiritual quanto Daniel, mas é crente. A mesma coisa do outro lado, irmão. Uma pessoa que não tem Jesus como Salvador, ele pode não ser um ladrão. Ele é um trabalhador, uma pessoa que vai para o seu trabalho, volta para casa, não faz mal, assim vamos dizer, a ninguém. Mas ele é um pecador. Mas ele está indo para o inferno. É um filho de Satanás, mas não é tão perverso quanto um violador, um matador, uma pessoa
de péssima qualidade, vamos dizer assim. Porque aqui tem níveis e aqui tem níveis. Aqui tem pessoas que são mais consagradas, aqui tem pessoas que são mais perversas. Mas estão todas aqui. Então, versículo 2 aí, né? Filhos da desobediência. Aí ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí ele diz: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora a ação de Deus no versículo 4. Mas Deus, agora a ação de Deus, diante dessa depravação nossa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, note bem, a palavra é misericórdia. Por quê? Porque eles não merecem ser salvos. Deus rico em misericórdia. Agora ele vai mostrar a razão pela qual ele foi misericordioso. Por causa do, olha aqui, do grande amor com que nos amou. Aqui está a diferença. Irmãos, eu sei, é difícil para alguns irmãos no cristianismo saber fazer a diferença entre amor e amor. Tem um amor comum de Deus, tem um amor salvífico de Deus. Tem um amor geral de Deus, tem um amor eterno de Deus. Note que ele está dizendo aqui que Deus nos amou com um grande amor, um amor diferenciado. O Jeremias, por exemplo, Jeremias 31, 3. O Jeremias, ele fala de um amor da parte de Deus diferente. Aqui o Paulo falou de um grande amor. Não somente Deus ama a sua criatura, irmãos. Ele dá, Jesus Cristo disse: olha, sede bom como o vosso Pai nos céus é bom. Ele dá chuva sobre os bons, chuva sobre os maus. O sol brilha para todos. Esse aqui é o amor comum de Deus. Ele ama a sua criatura. Mas tem um grupo de pessoas, irmãos, que ele ama com um grande amor, que ele ama com um amor eterno. Irmãos, o amor eterno é aquele que o Paulo disse: quem nos separará do amor de Deus? Você acha que Deus, que ama essas pessoas, que ele chamou de forma eficaz, você acha que ele ama com amor eterno e essa pessoa vai para o inferno? Não, o Jeremias diz aqui, Jeremias 31, 3: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei. Porque eu te amei com amor eterno, eu te atraí. Eis a razão, irmãos, porque uns são chamados, outros não. Isso às vezes parece muito duro para muitos crentes. Meus amados irmãos, se você disser, isso parece, da parte do pastor, parece uma heresia, mas se você disser que Deus, ele ama todo mundo igualmente, a pergunta é: por que ele não leva todo mundo para o céu? Se ele ama todo mundo com um amor eterno, veja só o que ele diz aqui: com amor eterno eu te amei, por isso, porque eu te amei com amor eterno, eu te atraí com benignidade. Aí a pergunta é, irmãos, Deus atrai todo mundo? Não. Por que ele me atraiu? Por que ele te atraiu? Por que tem parentes nossos que ainda não foram atraídos? Será que ele não tem poder? Se você vai dizer assim: não, pastor, não, veja só, pastor, até sim, ele amou com um amor eterno todo mundo, igualmente. Só que, pastor, o coração daquele ali era mais duro. Ele não quis. Meu amado irmão, minha amada irmã, quem quer? Quem é que quer? Eu tenho que ler o Romanos, o capítulo 3, para mostrar que a nossa situação não era diferente de nenhum outro. Romanos, o capítulo 3 e o versículo 9 em diante. Só para provar para os irmãos que todos nós estávamos no mesmo patamar. Não é que o meu coração não era tão duro e o coração do outro era mais duro do que o meu. Não tem nada a ver, irmãos. Todos nós estávamos perdidos. É o que ele diz aqui, olha. Que se conclui, Paulo falando dos gentios e dos judeus. Temos nós, judeus, qualquer vantagem?
Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, e quando ele fala todos, ele está falando gentios e judeus, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado, como está escrito. Aí ele diz, olha, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há. Então você não pode dizer, se calhar é porque eu busquei a Deus, se calhar o meu coração não era assim tão petrificado. Não, irmãos. Esses versículos deixam para nós muito claro, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 1 Coríntios 2,14, as coisas, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras. Elas se discernem espiritualmente. Então, se eu não entendo as coisas espirituais porque eu sou um ser psicológico, eu sou um ser natural, eu não busco a Deus, nós não buscamos a Deus, porque uns hoje são salvos e outros são perdidos. Todos nós estamos iguais. Eu não nasci com uma capacidade a mais. A única explicação, irmãos, é esse amor eterno de Deus. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, eu te atraí. Você buscou, eu busquei. Por quê? Porque Ele nos venceu, Ele nos ganhou. Jesus morreu por nós e Ele nos ressuscitou. Irmão, nós sabemos explicar. Eu não sei quanto a você, mas eu posso dizer para os irmãos, tinha gente muito melhor do que eu para Deus salvar. Vou lhe garantir. Tinha gente, irmãos, melhor do que eu para Deus salvar. Para mostrar para os irmãos que Deus não está salvando por mérito, não está salvando porque é melhor. O próprio apóstolo Paulo, ele disse mesmo assim, e o Senhor Jesus, Ele me salvou para que eu servisse de exemplo para todos. Ele diz, o principal dos pecadores. Se existe um pecador assim grande, sou eu. Por quê? Porque eu era um blasfemo, perseguidor da igreja. E Jesus tinha de tudo para não me escolher. Mas Ele me escolheu para eu servir de exemplo. É mais ou menos assim. Se Ele escolheu o pior, quem é que Ele não pode escolher? Ele já escolheu o pior, que é o apóstolo Paulo, para mostrar que a graça de Deus não tem limite. Deus, que enviou seu Filho a este mundo, Ele salva quem Ele quiser, e não existe um pecado demasiado que Ele não pode salvar. Ele salva, irmãos, quem Ele quer. Agora Ele só vai querer aqueles que Ele amou com amor eterno. Então tem uma diferença sim, irmãos, entre o amor comum de Deus, em que Ele cuida da sua natureza, Ele cuida da sua criação, e existe o amor eterno de Deus. Existe Ele nos amou com um grande amor, um amor diferenciado. E por isso o Judas aqui, ele diz para esses irmãos que eles são o quê? Amados. É com esse amor, não é com amor comum não. Se eles foram chamados de forma eficaz, é porque eles foram amados, com amor eterno. Mas ele não termina por aí. O Judas, ele termina nessa saudação dele, aos irmãos, dizendo assim, guardados em Cristo Jesus, aliás, em Jesus Cristo. Olha, irmãos, ele pega aqui o início e o final. Deus me amou com amor eterno. Por isso, no tempo, Ele me chamou. E quando Ele me chamou, Ele me preservou. Ele me guarda. Eu nunca, irmão, serei perdido. Eu nunca perderei a minha salvação. Todos aqueles que Deus amou com amor eterno não irão para o inferno. Ele não amou com amor temporal. Ele amou com amor eterno. Por isso Ele chama num determinado tempo. Tem gente que é chamado com 90 anos.
Por isso a gente diz, quando tem vida, tem esperança. Vamos evangelizar, nosso trabalho é evangelizar. Deus é que salva e Ele vai chamar quando Ele quiser, se Ele quiser. E Ele faz isso de forma justa. Ele é justo. Eu posso não compreender. Você pode não compreender. Mas saiba de uma coisa, Ele tem todo o poder. Aqueles que Ele amou com amor eterno, Ele vai chamar. E aqueles que Ele chamou, Ele diz aqui, são guardados. O apóstolo Pedro, aí em 1 Pedro, só para reforçar essa questão de guardados, tá? O 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, um texto que eu lia sempre para a irmã Augusta e hoje eu passo a ler para a irmã Ana. Eu vou lá e leio essa passagem para a irmã Ana. Muito lindo, irmão, muito lindo. 1 Pedro 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Note como ele vai falando das ações de Deus no tempo. Deus regenerou. Para quê? Para uma viva esperança. Não uma esperança morta, não uma esperança falsa, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus. Para quem? Para vós outros. Mas sim, quem é esses vós outros aí que o Senhor está falando? Quem é esses vós outros? Ele diz no versículo 5, vós outros que sois o quê? Guardados pelo poder de Deus. Irmãos, depois de 30 anos, alguns irmãos aqui depois de 50 anos, se vocês ainda estão aqui, irmãos, é porque são guardados por Deus. Eu não estou aqui, irmãos, porque eu fiz por onde. E tal, eu sou forte. Não, irmãos, eu só estou aqui porque eu fui guardado por Deus. Você só está aqui porque você foi guardado por Deus. Deus te guardou, Deus me guardou. Aquele que Ele regenerou, irmãos, Ele leva até o final, Ele guarda. É por isso que o Paulo disse, aquele que começou boa obra em vós, Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, há de completar. Ele não deixa pela metade, Ele completa, irmãos. Então, que maravilha é essa introdução do Judas aqui, né? Judas, servo do Senhor Jesus Cristo. Aos chamados. Vocês foram chamados porque vocês são amados. E veja, vocês serão guardados até o fim. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nós aprendemos aqui nesse versículo, ó Pai, que nos ensina tanto. Nós hoje somos servos Teus. Tu és o nosso Senhor. E nós somos aqueles que fomos chamados, Senhor. Somos chamados, por isso estamos aqui. Mas só fomos chamados não porque o Senhor viu alguma coisa em nós, mas nós fomos chamados porque o Senhor nos amou com amor eterno, com um grande amor. E o Senhor não somente nos chamou, mas o Senhor nos guarda. O Senhor vai conosco até o final, porque o Senhor nos preserva com o Teu poder. Obrigado, Senhor, porque se eu persevero, se os meus irmãos perseveram até hoje, é porque Tu os tens guardado. Que a honra e a glória, Senhor, seja dado a Ti somente, pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, irmãos. Boa semana. Deus os abençoe.